Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Este vídeo, primeiramente, é destinado às pessoas que são membros do Cantinho Teológico. Eu quero prestigiá-los com bastante conhecimento bíblico e teológico e quero também contribuir com a formação cristã para que você possa cada vez mais e mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro texto que eu quero apresentar é Mateus capítulo 3. Observe que naqueles dias apareceu João Batista. A palavra Batista muitas vezes é tomada em nosso meio evangélico como se fosse um sobrenome. Tipo, Gustavo Luiz é o nome composto. Logo, João Batista. Mas acontece que o termo Batista não é, em hipótese alguma, um nome composto, muito menos pode-se falar que seja um sobrenome. O que nós temos observado é que o nome dele é João ou Batista, no sentido de o batizador ou ainda aquele que batiza. Este é o significado. Logo, quando a gente observa, por exemplo, eu vou fazer a leitura, Ioannes, João, Ró, Baptistes, ou seja, o batizador. Isto é, aquele que batiza. É um apelido, podemos chamar de uma alcunha. João o Batista, João aquele que batiza. Esta é a ideia. Uma outra coisa é que quando menciona que ele estava no deserto, não é tipo o Saara, algo realmente cheio de areia, onde não há pessoas, pelo contrário, é uma região pouco povoada, no deserto da Judéia. Dito isto, a gente observa que João, aquele que batizava, ele aparece naquela região pouco habitada e dizia o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro, ele fala sobre arrependimento e explica o motivo. É a proximidade do reino dos céus. Ele é o chamado precursor do Messias, numa alusão à pessoa bendita de Cristo Jesus, e há uma citação bíblica porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Quando chega no versículo 4, parece até uma coisa exótica. João, o Batista, ele tem uma questão bem peculiar. As vestes dele são diferentes, bem como a alimentação. Existe uma corrente que diz que quem era para ser sumo sacerdote era justamente João Batista. A gente tem aquela questão da linha sacerdotal. Acontece que Deus ele estava até então em silêncio. Quando ele aparece novamente através de uma voz profética, uma referência a João, o batizador, ele não aparece no templo, o que era óbvio aparecer, mas ele faz numa região pouco povoada, ou seja, no deserto da Judéia. Isto é algo gritante. Deus não estava no templo, pelo menos falando. Deus estava no deserto, falando através de João o Batista, isto é, aquele que batiza. Logo, a mensagem dele é de arrependimento. O que nos chama atenção é que aquele batismo de arrependimento era destinado justamente aos judeus. Isso chega a ser outro motivo gritante. Como assim? O batismo só era submetido às pessoas que eram prosélitas, ou seja, pessoas que eram pagãs e passavam a fazer parte do judaísmo através do batismo. O batismo tinha aquela ideia, primeiro, de purificação, era um ritual de purificação, também um ritual de iniciação. Mas para fazer parte da religião judaica, necessário era esse rito de purificação, que era justamente o batismo. Ou seja, as pessoas que faziam parte da aliança, da antiga, por exemplo, eles não se submetiam ao rito batismal. Não havia necessidade. Agora, as pessoas que eram de outras religiões, aí sim, eles deveriam se batizar. Mas é justamente para essas pessoas daquela redondeza
que João Batista começa a falar sobre a proximidade do reino dos céus e conclamando um arrependimento. Diz o versículo 5: então saiu ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Acontece que no versículo de número 7 vai aparecer um outro grupo. O primeiro grupo a gente já sabe, está de acordo com o versículo 5 e 6, pessoas arrependidas, pessoas que assimilavam muito bem a mensagem de Deus através de João o Batista, isto é, aquele que batiza. E acontece que aqui aparece um outro grupo no meio daquela multidão de religiosos, fariseus e saduceus. Esses religiosos, eles não vinham com o intuito de submeterem ao batismo mediante um arrependimento sincero. Pelo contrário, João o Batista percebeu que alguma coisa estava fora do lugar e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre nós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E vai mencionar algo importantíssimo para o entendimento, de acordo com o texto do contexto. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Não bastava apenas pertencer à aliança, uma referência àquele povo judeu. Era necessário se arrepender para recepcionar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, numa referência à pessoa de Cristo Jesus, que era justamente o Messias, por quanto da proximidade do reino dos céus através deste Rei absoluto, a pessoa de Cristo. E quando a gente olha o versículo de número 11, diz João, aquele que batizava: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, uma alusão a Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, isto é, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta versão da Ara menciona com o Espírito Santo e depois com fogo. Eu não vou me deter agora, mas cá entre nós, deixo aqui a minha sugestão por conta de uma interpretação plausível a partir do texto original, que é justamente a língua original, o grego que está sendo projetada ao lado. Quando menciona justamente esse batismo no Espírito, literalmente não é com o Espírito, e sim no Espírito. Por causa de quê? O espírito era o elemento o qual a pessoa, digamos, crente, seria imersa. Desta forma, é muito melhor e plausível, dentro desse elemento gramatical, traduzir: ele vos batizará no Espírito, e da mesma forma, ele será batizado no fogo, porque ele vai ser imerso no fogo, pois esta é a ideia. Deixo isso de lado, porque tem importância, mas agora a gente precisa atentar para o versículo de número 12. Assopar ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Duas coisas precisam ser ditas. Primeiro, que há um entendimento de que tanto o batismo no Espírito Santo quanto o fogo é destinado ao crente em Jesus. É por isso que, vez ou outra, você vai ouvir aqui e acolá crente pedindo para que seja batizado no Espírito Santo e com fogo ou no fogo. Cá entre nós, quando você analisa o contexto, a gente observa que o fogo, de acordo com o versículo 10 e ainda mais o contexto imediato, que é o versículo de número 12, coloca o fogo como um resultado de juízo. É símbolo de um julgamento, de uma punição. Desta maneira, não faz sentido você
evocar o batismo no Espírito Santo e no fogo ou ainda com fogo, porque não tem cabimento, gramaticalmente falando, e dentro do texto e contexto. Uma outra coisa é que, na verdade, quando você analisa, pelo menos nos evangelhos, são quatro, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que, pelo menos Mateus e Lucas, usam a expressão no fogo ou com fogo. Já Marcos e João não menciona. Por causa de quê? Quando o autor ele se dirige a um grupo específico, tipo os crentes, pessoas que creem nesse sentido, ele tão somente vai utilizar batismo no Espírito Santo. Já quando há dois grupos, pessoas crentes e pessoas descrentes, isto é, pessoas que se arrependem e pessoas que não demonstram nenhum pingo de arrependimento. Aí, no meio dessa multidão, tem dois públicos, são duas categorias de pessoas, aí sim é mencionado batismo no Espírito Santo e com fogo, ou no fogo, que dá justamente aquela ideia de que aquelas pessoas que serão imersas no fogo é porque não vai demonstrar arrependimento, ou seja, não vai, por sua vez, atentar para a mensagem da parte de Deus. Logo, as pessoas que forem imersas no Espírito é porque elas vão acatar a orientação da parte de Deus. Logo, neste caso específico, os crentes são destinados ao batismo no Espírito e os descrentes serão destinados no batismo no fogo, porque o contexto sustenta tal coisa. Eu preciso terminar por uma questão de tempo, mas eu não posso deixar de falar uma coisa. Quando chega nesse elemento fogo, e tão somente esta palavrinha, que no grego é piri, vem de pira. Lembra a pira olímpica? Pois bem, a pira olímpica tem ali aquele fogo, não é verdade? Vem aqui do grego piri. Piri significa literalmente fogo. Algumas pessoas chegam ignorando o texto e contexto e falando: esse fogo consiste num desejo intenso que o Espírito Santo coloca no coração do crente. Leia o texto e contexto, não diz nada disto. Há um outro grupo de pessoas que vão dizer, não, porque esse fogo é abrasador, faz com que o fogo, no sentido de zelo, ou esse ardor, seja cada vez mais e mais propagado dentro do coração do crente. Se você ler uma vez mais, o texto não diz nada disto. Há quem vai dizer que, não, esse fogo aqui é um fogo de purificação. Ora, o texto não diz. Nenhum texto, nenhum outro texto que menciona justamente a mesmíssima coisa, uma alusão ao Evangelho de Lucas. Já Marcos e João não menciona a expressão ou vocábulo fogo. Uma outra coisa curiosa é que Jesus não menciona que as pessoas seriam batizadas no Espírito Santo com fogo, ou no fogo. Quando você lê, por exemplo, Atos, capítulo 1, versículo de número 5, você vai ler exatamente isto. Porque diz, e é preciso que você volte um pouquinho no versículo 4, e diz assim a palavra de Deus: E comendo com eles, isto é, Jesus estava comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Note que Jesus não usou o vocábulo fogo. Se fogo fosse realmente é, uma condição para o crente, certamente Jesus não hesitaria em mencionar aqui, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e em fogo ou com fogo, mas Jesus não faz tal coisa. Se essa aceleração não vem dos lábios de Jesus, uma luzinha já acende na nossa mente e fica assim, fazendo com que a gente venha pensar seriamente, porque, de fato, como eu disse,
O fogo é destinado para os descrentes, já o Espírito é uma alusão àqueles crentes que serão imersos nele. Isto que nos diz a palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente, e até o nosso próximo vídeo.